Bem, hoje com a zootecnista Janaína Martuscello. Vamos falar sobre os 10 anos da BRS Capiaçu. Janaína, bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Aí, eu gostei desse bom dia aí, animado pra cima, forte, feliz. Porque afinal de contas, Como o Capiaçu. exatamente, porque vamos falar do capiaçu, que é esse capim aí, que é um capim diferenciado e que merece uma comemoração desses 10 anos do capiaçu aí, servindo aí para silagem, para gado de leite, gado de corte. Conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu, como é que veio o capiaçu? A cultivar BRS Capiaçu é uma cultivar de capim-elefante, Tavinho, muito produtiva, né? Então, ela foi lançada pela Embrapa há 10 anos atrás, né, num processo muito meticuloso de avaliação de cultivares, capitaneado lá pelo Dr. Vander Pereira na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. Então, uma região propriamente leiteira, em que se precisava encontrar alternativas ao nosso bom e velho Napier, né, que era utilizado em capineiras. Né? Em sistemas de produção de leite, principalmente os pequenos e médios, seria importante ter uma forrageira mais produtiva. Né? Então, foi pensando nisso, né, nessa versatilidade também que pode ser oferecido picado no coxo ou na forma de silagem, que a Embrapa colocou, né, esse capim aí no nosso caminho na história do Brasil. Então, a gente comemora agora 10 anos de Capiaçu, que é uma segurança alimentar incrível para as fazendas, né? Tem algumas coisas para serem ajustadas, principalmente em manejo, mas tem sido muito bem aceito pelos pecuaristas, tanto de leite quanto na bovinocultura de corte. E você viu ali nas imagens o capiaçu, olha aí, um plantio de capiaçu, porque é um plantio, porque depois você vai colher para fazer a silagem, né? Porque não dá para colocar o boi aí no meio, né? Porque o negócio fica meio complicado, a não ser se fosse na era dos dinossauros, aqueles dinossauros herbívoros talvez conseguissem comer o BRS capiaçu. Mas Exatamente, é um, Fabi. é um capim milagroso e maravilhoso, não? Porque ele fornece muita matéria seca e tem muita proteína. É isso mesmo, Janaína? É isso, confere, Tavinho, sabe? É um capim de altíssima produtividade, por isso eu gosto sempre de falar do capiaçu, né, como quem fala realmente de segurança alimentar na fazenda, por causa dessa alta produção de matéria seca dele. Não é realmente o nosso capim milagroso, porque tem sistemas de produção que ele pode não se encaixar, né? Então, o manejo pode sim fazer o milagre, né? Então, mal manejado também, Tavinho, ele é um desastre, né? Porque ele é exigente em fertilidade do solo, ele não é um capim para ser colocado em solos fracos, ele não compete bem com braquiária. Então, se o nosso pecuarista tem a intenção de implementar um capiaçu na fazenda, ele precisa, né, acabar com a braquiária, precisa fazer uma boa análise de solo para que ele consiga, então, atender às exigências da planta. Mas isso é lógico, né, Tavinho? Todo mundo que está nos ouvindo. Se você tem uma planta de alta produção, é claro que ela vai ser mais exigente em fertilidade. Você vai entregar esses nutrientes no solo e a planta vai te entregar em alta produtividade. Então, muita gente não gosta do capiaçu, né? Talvez porque tenha feito alguma coisa errada no manejo, porque ele não se encaixa mesmo na região. Então, precisa avaliar o que deu errado ali antes da gente falar que a planta, né, não serve ou que não pode ser utilizada. Mas quando você é exigente, mas você vai entregar qualidade, você tem que ter algumas características próprias. E aí, quem vai produzir o capiaçu tem que saber disso. Nós mesmos, nas nossas atitudes diárias, às vezes somos exigentes com certas coisas, que às vezes truncam, atrapalham o nosso trabalho. Mas nós não estamos sendo chato, né? Não vai chamar o capiaçu de chato. Ele é exigente, porque ele vai entregar qualidade, vai entregar volume, vai entregar massa. Você falou da utilização no gado de leite, mas pode ser utilizado também na pecuária de corte. Com certeza, né? Foi aquilo que eu falei. Se a gente tem o capiaçu bem cuidado, né, tendo as suas exigências todas supridas, ele vai entregar bons resultados, inclusive com a cultura de corte, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar. Eu, se fosse o produtor que está nos ouvindo, pensaria sempre em ter um capiaçu na fazenda, mesmo que seja na bovinocultura de corte, ou para fazer, né, uma silagem como estratégia de seca, ou mesmo para oferecer picado no coxo. Né? Então, vários pecuaristas têm utilizado com resultados bastante interessantes, e ele pode sim estar vindo ser utilizado tanto para bovinocultura de leite quanto para bovinocultura de corte. Se eu não me engano, há algum tempo atrás eu fiz uma entrevista com o Leonardo Cantor, ele também é pecuarista. E ele falou exatamente, o tema foi
Não foi o Leonardo, foi o Zezé. Foi o Zezé. Foi o Zezé. Zezé. E aí ele falou exatamente, se eu não me engano, foi sobre esse capim aí, o BRS Capiaçu. E aí, além dessas exigências que você falou, precisa fazer análise de solo, o que mais ele exige? Regime hídrico, temperatura, porque ele deve ter características próprias, né? Tem, Capiaçu tem características próprias para ocupar o seu nicho e poder entregar aquilo que ele promete, né? Então, é uma planta forrageira que nós não devemos cultivar em solos alagados ou solos com deficiência de drenagem, porque o sistema radicular ali não vai suportar esse alagamento. Então, a gente já exclui essas áreas da fazenda que vai ter esse alagamento. Uma outra coisa também, Tavinha, é importante que a gente tenha um regime hídrico acima de 800 milímetros. Na verdade, para a gente ser um pouco mais conservador, em torno de 1.000, 1.200 milímetros. É uma planta forrageira que não suporta seca. Agora, um outro comentário que eu gostaria de fazer para ficar bem claro para o pessoal, você já adiantou um pouco dessa conversa aí, bem no nosso comecinho aqui, tá bem? É o seguinte, não é uma planta que deve ser utilizada para pastejo. Talvez para a gente ajustar a capineira, colocar uma vacada, uma única vez, para poder ajustar e deixar mais uniforme, para evitar uma roçada com pouca massa, tudo bem. Mas para pastejo, a Embrapa já colocou no mercado cultivares anãs, como por exemplo o curumi. Então nós não devemos usar o capiaçu com essa intenção de fazer para pastejo. Então é uma planta também que não vai ser recomendada para regiões muito amorradas, porque ela não faz uma boa cobertura de sol, ela deixa espaços vazios entre as touceiras e pode levar o solo à erosão. Embora tenha uma capacidade de perfilhamento fantástica, a touceira enche muito rápido, o que traz até em alguns casos uma certa dificuldade de colheita, principalmente para a silagem, porque ela perfilha muito lateralmente. Então dificulta muito a passagem da máquina ali para colher, né? Mas então a gente vai fazer sempre um espaçamento maior para facilitar a colheita mecanizada. E, Janaína, como é que é o ciclo dele, o manejo dele, do plantio até você colher para fazer a silagem, vai quanto tempo? Então, o plantio deve ser sempre feito no período das águas, tá, Vim? Não devemos fazer no final do período seco, porque é uma planta exigente, ela precisa de água, precisa de temperaturas mais altas e luminosidade, né? Então, você pode usar o capiaçu com o propósito de fazer cortado, oferecido no coxo, então, entre 50 e 60 dias já é o suficiente, para a silagem 90, 120 dias é o suficiente para você cortar e ter um bom teor de matéria seca. Então, se não tiver eventualmente esse teor de matéria seca e tiver muita água no capim, nós temos algumas estratégias, que seja fazer o emurchecimento, que é, por exemplo, cortar esse capim no final da tarde, ensilar no dia seguinte, no período da manhã, para que ele possa perder um pouco de umidade, ou então usarmos algum sequestrante de umidade, algum aditivo físico, como uma casquinha de soja, um fubá de milho, mas aí o pecuarista vai ter que fazer conta, né, para saber o que compensa ele fazer. Quando a gente utiliza esses aditivos, a gente melhora inclusive a qualidade dele, né, colocando um pouco mais de energia, que talvez seja uma grande limitação também do capiaçu, é um baixo teor de energia. Né? Então, quando a gente coloca um fubá, um farelo ali, a gente melhora isso. Mas aí tem que fazer conta para poder saber economicamente como isso vai se dar, tá? Para tomar a decisão de forma mais assertiva para aumentar a lucratividade. Bom, Janaína, capins geralmente são plantas resistentes. Esse é um tipo gigante de capim-elefante, né? Desenvolvido pela Embrapa e que tem as suas peculiaridades. Ele exige certos cuidados. Então, ele é praticamente uma lavoura, que é só confirmando o que você falou. Ele não é para o pastejo, porque existem outras variedades, anãs, que aí sim servem para o pastejo. Esse especificamente você vai cultivar, é uma lavoura. Você está plantando como se estivesse plantando uma lavoura de milho, uma lavoura de soja, uma lavoura de algodão. Você está plantando uma lavoura de BRS Capiaçu. E com relação à resistência, eu falei, capins geralmente são plantas mais resistentes. A pragas e doenças têm alguma peculiaridade também? O capiaçu, de forma geral, ele é atacado por cigarrinha das pastagens, mas a gente ainda não tem muitos relatos de cigarrinha de pastagem ter dizimado a capineira, não, tá, Tavi? Então, nós vamos ver algumas ninfas ali isoladas, nós vamos ver espuma, né? Vai ter ataque sim, mas não a ponto a gente falar como acontece, por exemplo, na Brachiara decumbens, que vai dizimar completamente a planta. Tá? Mas ele é suscetível, sim, à cigarrinha das pastagens. É, Uma porque ele, outra coisa que também
Sim. Não, só completando isso, ele é uma planta alta, se você olhar, você vai ver até que ele tem alguma semelhança com um pé de cana, né, por exemplo. E a cigarrinha faz a espuminha justamente lá na base do pé de cana. Faz a mesma coisa no capiaçu, mas não dizima a planta, a lavoura Não, inteira. a Não. gente não tem Tá. relatos de ter sido totalmente dizimado. É claro que pode ter acontecido em alguma localidade, né? A gente não está livre, não pode falar com certeza. O nosso país é muito grande, nós temos diferentes climas. Alguém já pode ter tido esse problema, né? Mas não que tenha chegado até a gente. Não sei se chegou já algum relato desse para o pessoal da Embrapa, que foi quem lançou o capim. Mas Pi, completando, tá vindo outro você ia completar mais alguma coisa que eu te interrompi. isso, é o fungo que às vezes acomete o capiaçu, que é o Bipolaris mites, né, que é um fungo, às vezes, né, um fungo marrom também. A gente consegue observar, né, quem tem capineira de capiaçu já deve ter percebido isso, que é umas pontuações arroxeadas, num formato um pouco ovalado, em algumas folhas do capiaçu, mas também não traz nenhum dano significativo em relação à perda de produtividade. Isso acontece geralmente quando o ambiente está muito úmido e quando ele já está muito alto, que favorece o desenvolvimento do fungo. Então, em relação a pragas e doenças, essas talvez sejam as maiores sensibilidades do BRS Capiaçu. Para a gente terminar, silagens exigem um certo cuidado, material seco não pode ter fungo, não pode ter micotoxina e etc. e tal. O capiaçu é uma planta que dá muito trabalho para fazer a silagem ou ele vai tranquilo? É uma planta que a gente precisa tomar muito cuidado com o teor de matéria seca, porque silagem tem dois grandes inimigos, que é a água e o oxigênio. Então, se a gente tiver muita água e o capiaçu é propenso a ter um teor muito alto de água, nós precisamos trabalhar com os aditivos ou com o emurchecimento, como eu falei aqui. E os outros cuidados, Tavinho, vão ser aqueles que a gente tem em qualquer tipo de silagem, né? Facas bem afiadas, né? Deixar as partículas de tamanho adequado, fazer uma boa compactação planejada para que a gente diminua esse teor de oxigênio, utilizar lona de qualidade, não deixar exposto esse material para entrar o oxigênio e a silagem estragar. Então, quando a silagem foi bem feita e com capricho, vai entregar sim bons resultados mesmo com capiaçu. Se for para vacas de alta exigência de leite, nós vamos precisar completar no coxo aquela energia que a silagem de capiaçu não vai trazer. Legal, Janaína. Muito obrigado aí pela participação. E só para completar, para quem acha que não, capim também tem sabor, viu, gente? Um capim é diferente do outro. E o boi e a vaca gostam do BRS Capiaçu? Ele é suculento? Como é que ele é para os animais, Janaína? De forma geral, as vacas de leite, como são os bichinhos mais enjoados, elas não comem assim muito feliz da vida, não, né? Não é a picanha do churrasco, não, Não? mas consome. Então tá bom, não é a picanha do churrasco. Janaína, muito obrigado pela participação. Parabéns pelos 10 anos do BRS Capiaçu. E para quem quiser saber mais detalhes da nossa conversa, deixa aí seu endereço de internet. Aqui comigo, podemos procurar as redes sociais Forras de Cultura e Pastagens e o site www.pastofert.com, onde estão lá os livros de minha autoria, todo mundo convidado a conhecer. Você é a mãe do BRS Capiaçu, é? Não, de Não. jeito nenhum, longe disso. Eu só sou uma grande fã e divulgadora. Quem é o pai é o Dr. Wander Pereira, lá da Embrapa Gade Leite. Muito bem, então. Ok, muito obrigado pela participação e até breve. Até breve.